Bom dia, Mari, bom dia, Bruno, bom dia aos amigos do Sport Center e ao fã de esporte. Pois é, muita reclamação do Palmeiras, inclusive ali na expulsão do assistente do Abel Ferreira. A reclamação é que ele teria ignorado uma falta no Everton. E obviamente que ele não falou desse jeito que eu estou contando para vocês, ele usou palavras bem fortes e ofensivas e acabou expulso, isso está na súmula. Mas o fato é que o Palmeiras estava mesmo muito nervoso em campo, isso ficou nítido desde o começo do jogo. A própria cabeçada do Aníbal Moreno, que até o árbitro recorreu ao VAR para confirmar se teve mesmo a cabeçada, num lance de ataque do Palmeiras, né? Enfim, mostram que o Palmeiras não estava no melhor momento mental da partida, algo que o Abel sempre destacou muito, que o mental do Palmeiras sempre foi muito forte, etc. Ontem não foi esse dia, né? Vocês falavam sobre o clima, como é que está o clima por aqui? Olha, por aqui eu diria que está um clima misto entre abatimento pela eliminação e de atenção. Por enquanto, não compareceram nenhum grupo de torcedores por aqui para se manifestar de qualquer forma. Mas o trabalho de segurança do Palmeiras é um trabalho de prevenção. Então, eles colocaram algumas proteções aqui, estão atentos, estão um pouco mais posicionados perto da rua também, porque ninguém sabe se vai haver algum tipo de protesto, algum tipo de manifestação hoje. Ontem esse tipo de protesto e manifestação começou já dentro do estádio, antes mesmo da partida acabar. Como a gente viu na matéria do Vinícius Nicoletti, os torcedores primeiro xingaram e protestaram contra os jogadores, depois contra a diretoria e por fim contra o Abel Ferreira. Já na saída do Allianz Parque tinham algumas faixas colocadas lá, como tchau Abel, cabeça vazia e fralda cheia, enfim, frases desse tipo que dão muito tom do que essa eliminação causou ao Palmeiras, né? É a primeira vez que o Palmeiras é eliminado pelo Corinthians em um torneio que não seja de âmbito estadual. É também a segunda eliminação do ano para o maior rival. E tudo isso deixa o Palmeiras já pressionado para o restante da temporada. Tem ainda duas competições onde ele está muito bem, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É também o time de melhor campanha na Copa Libertadores. Na próxima semana começam as oitavas de final. Mas agora tem essa pressão toda em cima do time. E inclusive o Anderson Barros, que acabou de chegar por aqui, até cumprimentou a nossa equipe, tudo. Disse ontem na coletiva que o time está sim devendo e precisa voltar a jogar bem. Bruno e Mari. Vamos falar sobre isso então na sequência. Quero ouvir dos nossos comentaristas, Mari. E do Vlad também, só para atualizar o lado do Corinthians, porque é isso, o torcedor do Timão, ele liga a TV e dá um sorrisinho com o momento de crise no Palmeiras, mas quer saber também da sua classificação em um derby. Tudo bem, Vlad? Tudo bom, Mari? Bruno, um grande abraço para vocês, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. Torcedor do Corinthians sorrindo à toa, mas aqui no CT Joaquim Grava poucos torcedores compareceram, inclusive é folga hoje dos jogadores e da comissão técnica, só se reapresentam amanhã visando a próxima partida do Campeonato Brasileiro. E o Dorival Júnior manteve uma escrita muito boa contra o Abel Ferreira. Em 8 duelos contra o técnico português, são 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Lembrando que na Copa do Brasil de 2023, quando comandava o São Paulo, o Dorival Júnior eliminou o Abel Ferreira na Copa do Brasil nas quartas de final e se sagrou campeão. A gente vê também uma evolução do Corinthians nas bolas paradas nos últimos jogos. A gente lembra que com o Ramon Dias sofria muitos gols assim e também marcava pouco desse jeito. Em compensação, nos duelos contra o Palmeiras, os 3 gols saíram em jogadas de bola parada, algo que para o Corinthians é muito importante. Agora, a parte difícil, complicada, é em relação aos jogadores que ontem saíram com dores ao longo da partida. E 3 jogadores muito importantes. Memphis Depay, André Carrilho e também o Yuri Alberto. Eles vão ser reavaliados nos próximos dias e são preocupações para o Corinthians para o duelo na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Lembrando que para a próxima fase da Copa do Brasil, o Corinthians não terá na primeira partida o Ranieri, que foi suspenso após tomar o 3º cartão amarelo. Com essa classificação, o Corinthians somou 10 milhões na conta e bateu o orçamento de 2025, algo muito positivo para os cofres do Timão. Volto com vocês. Obrigada, Vlad. A gente aproveita e cola também Palmeiras e Corinthians em mata-mata. E aí é o retrospecto das duas equipes, o Corinthians com uma vantagem, né? O Paulistão neste século, tá, gente? O nosso recorte. Então, o Paulista de 2003 e 2011, o Corinthians então avança. Paulista de 2015, o Palmeiras avança. O 18, né, o Corinthians na decisão. E depois em 20, o Palmeiras na decisão, assim como o Paulista de 2021. No Paulista dessa temporada, o Corinthians campeão. E agora na Copa do Brasil, o Corinthians avançando
nas oitavas de final. Era um Corinthians que vinha com, a gente conversava, né, de tudo errado nos últimos muitos anos, mas nesse recorte de semanas aí, com a pressão, que tinha feito um jogo interessante na Neoquímica Arena, mas o mais importante era a vantagem, e que foi muito inteligente no jogo, Jailson. Porque o Corinthians olhou e falou assim, vocês estão nervosos? Vocês estão bravos? Que vocês se resolvam aí sozinhos. Eu vou deixar vocês batendo cabeça, literalmente, e eu vou levar a classificação. O Corinthians foi muito... Ele foi frio na partida, né? O Corinthians fez o que tinha que fazer. O Corinthians não precisava ter pressa. O Corinthians já tinha a vantagem conquistada dentro de casa e não precisou nem fazer, por exemplo, né, no início do jogo, tirar aquele ímpeto ofensivo do Palmeiras, aqueles 15 minutos que a gente sempre fala, do time da casa, principalmente quando está em desvantagem, de fazer uma cera. A gente até falou isso ontem, né? Do Hugo demorar ali alguma coisa. Nem precisou. Porque com 4 minutos, o Aníbal Moreno facilitou tudo. Deu lá a cabeçada no Martínez, acabou sendo expulso logo depois. 4 não, né? 14. 14, desculpa. Isso, 4 foi o Rafael. 4 foi o Rafael, com 14 minutos. E aí acabou facilitando tudo, porque com um jogador a mais no meio-campo, que é onde você tem o controle das ações do jogo, então você não precisava muito. Então o forte ali do Corinthians com os 3 volantes continuava acontecendo, o Carrijo fazendo um jogo até protocolar ontem pelo lado direito, mais o Martínez e o Ranieri muito bem, e o Garro, para mim, foi a boa notícia do derby. O Garro conseguindo no sintético jogar bem, mostrando ali que fisicamente está bem. Agora tem que ver a questão do departamento médico, principalmente com o Memphis, né? O Memphis sentiu ali, na hora que ele tentou dar um tiro, ele já botou a mão na coxa automaticamente. Então tem que ver quanto tempo vai ficar parado. Porque a força ofensiva do Corinthians é muito com trio, né? É muito com Garro, Memphis e Yuri. Então a gente já viu aqui, por exemplo, ao longo de 2025, quando o Garro esteve fora, deu problema. Aí quando o Yuri esteve fora, também deu problema. E agora o Memphis vai ficar fora. Então a gente tem que ver quanto tempo que o Memphis vai ficar fora do time do Corinthians. Mas no jogo de ontem, o Corinthians fez muito certo. Tanto a gente vê que o primeiro lance do jogo é do Corinthians. Exatamente. O Aníbal, ele é expulso aos 15, mas é o que você falou, né, Jailson? O Palmeiras não teve 15 minutos de pressão do Palmeiras e a partir daí o jogo muda, né, Breber? E, além disso, eu gostei muito da atitude do Corinthians no primeiro jogo. Foi um time comprometido com a marcação, sem bola, todo mundo se matando. Até mesmo o Memphis, que não é esse jogador tão intenso, no jogo da ida participou bastante. Então eu vejo que o Corinthians conseguiu entender o tamanho e a dimensão desse desafio e, de certa forma, ali, se do lado do Palmeiras tem mais organização, tem um trabalho mais longevo, o Dorival conseguiu compensar isso com muita mobilização. Organização também, porque as pressões do Corinthians foram sempre muito coordenadas, Corinthians cedendo pouco contra-ataque ao Palmeiras, embora o Palmeiras tenha feito um jogo... Para mim, tudo bem que tem expulsão, mas o Palmeiras foi melhor jogando na casa do Corinthians do que no Allianz Parque. Mas foi um confronto em que o Corinthians merece passar pelo que fez nos 2 jogos. Não teve ali uma dúvida, uma hesitação. Foi um time muito seguro do que fazia em campo e há sinais de evolução, mesmo que lentos, do time como um todo. O Dorival tem essa dificuldade, né, de estabilizar, de conseguir todo mundo à disposição. Foi ter o quarteto, né, porque eu coloco o Carrilho nessa equação também, recentemente em 2 jogos, e principalmente na volta para o jogo de ida contra o Palmeiras. Eles fazem muita diferença. Mas eu vejo que há também uma glamorização de um feito que deveria ser normalizado, porque não foi um confronto de Davi e Golias. Porque muita gente pintou isso. Nossa, pelos investimentos que o Palmeiras fez na temporada, o Palmeiras é muito melhor. Olhando para a realidade, time por time, o Corinthians tem um time para jogar de igual para igual contra o Palmeiras. A gente pode falar de extracampo, a gente pode falar... O Davi Golias é na estrutura de um e a estrutura do outro, né? Mas até estrutura... A estrutura que eu digo de background, de bastidor, né? A gente pode falar de Corinthians com situação de impeachment, Isso. de barulho externo, sim. Mas olhando para o campo, essa diferença é muito menor do que parece. O feito do Corinthians deveria ser o normal. Corinthians jogando de igual para igual com o Palmeiras, eliminando, e só não é por causa da loucura fora de campo. Mas olhando para folha salarial,
o Corinthians, nos últimos anos, está sempre ali entre as 3 folhas mais caras do futebol brasileiro. O Corinthians, por mais que não tenha investido tanto em contratações nessa temporada, tem salários para pagar como o do Memphis, Yuri Alberto, Hugo Souza, jogadores caros e que tornaram o Corinthians robusto. Ontem, por exemplo, das formações que entraram em campo, não tenho dúvida em dizer, do meio para frente, o Corinthians tinha jogadores mais decisivos. Isso fez a diferença no confronto. Então não dá, eu não supervalorizo, porque é isso, é clássico e o Corinthians tem a obrigação de fazer o que fez, que é jogar de igual para igual contra o seu rival e, eventualmente, eliminá-lo de competições. E se na primeira partida a gente discutiu tanto as questões da arbitragem, né? Ou se a arbitragem foi polêmica, e a gente discutiu tanto a escalação do Daronco, nada ontem, né? Nada. Acho que, pelo contrário, a expulsão ali absolutamente correta. As outras não marcações não eram marcações. Não é nenhuma expulsão, é uma agressão, né? O que aconteceu. Pra mim não tem nada que discutir de arbitragem. E não ficou picotando o jogo, né? Picotando. Que hora que a gente estava conversando, né? Ele até falava pro pessoal, levanta, seguir o jogo. Ele até deixou o jogo correr bastante. Deixou. Quando tentavam até, né, simular alguma coisa, o Daronco... Você pode discutir isso, uma faltinha ou outra aqui, mas mas aí- é coisa de critério, nada que determinou o E no resultado. primeiro gol do Corinthians não foi falta. Não, nada. Não, né? Ali os palmeirenses ali reclamaram, não foi, mas né? aí- O é Everton, coração. o Everton busca o contato com o Matheus Bidu. Busca e tenta cavar a falta. Aí, nessa de tentar ser malandro, acabou também prejudicando o time. Vamos subir o som com, claro, censuras palavronísticas, porque não somos doidos também. A torcida do Palmeiras ontem xingou bastante o Abel Ferreira, sobrou para Leila, sobrou para todo mundo, para o elenco creme de avelã também que foi utilizado. Vamos ouvir os xingamentos e a reação do Abel. Advogada da Leila aqui. A Leila não tem nada a ver com isso. A Leila contratou, pela primeira vez ela passou o cartão de crédito sem olhar, contratou os jogadores. Nessa temporada não dá pra falar da Leila. Eu tô contigo. Nessa temporada não dá pra falar da Leila. Agora o resto dos xingamentos Mas você acha que aí tem eu que quero falar pro ouvi-los. Abel? Aí eu quero ouvir dos comentaristas. Aí eu levanto aqui para... Vai. Advogado do Abel? Estou com o Abel. Me conta. E já falei, precisa maneirar fora de campo, é algo que, uma autocrítica que ele nunca fez, esse comportamento dele, da comissão técnica, é algo que em algum momento ele precisa estabilizar, até por sanidade mental. Agora, olhando de trabalho, todos aqui concordamos que é legal ter um trabalho longevo, como o do Abel tem. Quase 5 anos, esse é o caminho para formar um time vencedor de forma sustentável, ok? Sim. Então, num trabalho de longo prazo, o que é uma oscilação? O que é estar mal? Porque a gente pode pegar o 2024, não foi o melhor ano do Abel. 2025, ele tira o melhor do time? Tenho minhas dúvidas. Poderia ser melhor. Mas 1 ano e meio num trabalho de quase 5 anos. Isso justifica uma pressão desse tamanho, um movimento de troca, de não serve mais? Na minha visão, pensando no longo prazo, não. Acredito que ele ainda pode dar a volta. Mas como que a torcida tem que protestar, então? A torcida tem que gostar. Ei, Abel, vamos melhorar? Não, acho que é o seguinte, Isso daí, você pode... isso daí de boa. Isso Não, daí o eu torcedor acho que- tá bravo por uma eliminação Não, do rival. quando tem uma eliminação de um rival, ali tá todo mundo de cabeça quente. Isso. Mas é O que- cara, às vezes, xinga até quem tá na frente. Mas é que Arruma tem uma- motivo, né? O cara comendo, Isso. comprando uma pipoca no meio do e jogo, o cara né? xinga o DJ, xinga quem pintou a parede do vestiário, xinga, sobra pra todo mundo. Mas tem uma ala da torcida do Quem Palmeiras. tá filmando lá na hora de alguma cobrança de bola parada. Também, exatamente. não é pra Quem mim, estacionou o tem que carro em filmar. cima da faixa, o cara Vai sai dar xingando todo azar. mundo. Mas tem uma ala da torcida do Palmeiras Que que, era a saída. defende o fora Abel. Não, porque aí é o seguinte, primeiro, eu acho que não justifica você xingar desse jeito, não justifica ninguém, ainda mais quem deu tanto ao clube como é o Abel e acho que, como a Mari falou, nesse momento a crítica não pode ser em cima, não deve ser em cima da presidente. Acho que crítica até pode existir, você fazer a avaliação. Do mercado? Você pode avaliar como é que foi o mercado, se tá certo ou se não tá, mas aí o ponto é o seguinte, Jailson. Claro. Tá muito claro ali que vem da torcida organizada. E a torcida organizada ela não tem as regalias com a direção do clube, então ela aproveita qualquer mínimo deslize
para Cobrar cobrar. E aí, nesse caso, não é um mínimo deslize, é uma derrota em casa para um rival. Se a gente for puxar nas últimas 3 eliminações anteriores do Palmeiras, isso acho que o Abel pode reconhecer, o Palmeiras saiu aplaudido. Vocês lembram? O Palmeiras saiu aplaudido quando perdeu para o Flamengo, o Palmeiras saiu aplaudido quando perdeu para o Botafogo, e a torcida aplaudiu o time quando foi eliminado pelo Chelsea. Então foram 3 derrotas duras e a torcida aplaudiu. Então o palmeirense não é ingrato. Agora, nesse caso, tem esse contexto também de a torcida organizada inflamar porque ela não tem esses acessos ou essas regalias com a direção. Eu acho que a crítica pode existir, mas xingar dessa maneira eu acho exagerado. Então, estou contigo. Eu acho que assim, o Abel Ferreira ele pode ser criticado sim e precisa ser cobrado por um desempenho melhor da equipe dentro de campo. Mas eu acho que assim, você xingar dessa forma, enfim, aí você fala, tá ali de cabeça quente, tá no estádio, mas xingar dessa forma um treinador tão vencedor, que nos últimos anos, né, vai bater aí 5 anos, sempre botou o Palmeiras ali brigando basicamente por tudo. Isso daí eu não estou de acordo, mas eu entendo a torcida cobrar melhores desempenhos do time do Palmeiras, até pelo que foi investido no início do ano. E assim, a gente falava antes do primeiro jogo, né? A gente aqui trocando ideia na resenha, pensando ali como seria o jogo, a gente tomava muito como base o jogo do São Paulo contra o Corinthians, que o São Paulo atacava muito as alas e o Corinthians tinha dificuldade de atacar pelas alas. O Palmeiras com os 2 pontos com o pé trocado, toda hora cortando para dentro, era tudo que o Corinthians queria, que o Dorival queria. Com os 3 volantes, se você vai ficar cortando para dentro, você vai facilitar o meu trabalho, que aí não tem divisão. Aí é simplesmente... Nessas escalas aí de responsabilidades... Eu queria te fazer uma pergunta no seu jeito. Como você gosta de citar sertanejo, é tipo um vício que não tem mais cura. E agora, de quem é a culpa, já dizia Marília Mendonça. Olha, profunda essa, hein? Eu acho que assim, vai, nessas escalas de responsabilidades. Eu acho que, não sei se vocês concordam, mas pra mim no jogo de ontem tá muito campo e aí é jogadores. Principalmente por conta do que o Aníbal fez. Sim. Aquilo é uma irresponsabilidade. E depois tem um vacilo no momento ali do primeiro gol do Corinthians, que era quando o jogo talvez se equilibrasse com a saída do Memphis. Vacilo do Everton. Acho que da defesa toda, né? Nos 2 jogos foi assim. Sim. Nos 2 jogos, eu acho que dá para ter a responsabilidade do Abel por causa de como ele aborda, principalmente o primeiro jogo, e as saídas do Vitor Roque, que eu achei que não foram as melhores escolhas que ele fez. Mas eu vejo, assim, esse cenário... Acho que o problema do Palmeiras nem é só, entre aspas, a eliminação, porque ela é pesada, mas é como o Palmeiras tem se comportado e tem fracassado nesses grandes jogos desde o ano passado. Na Copa do Brasil, na Libertadores, nos próprios confrontos do Campeonato Brasileiro. Foi assim agora, no jogo contra o Flamengo. Né? Então, como é que eu vejo? Eu acho que o elenco, o Palmeiras, ele sugou tudo que tinha de um elenco que foi montado, que teve a base montada pela administração até anterior, que era de jogadores cascudos, que era de jogadores, né, importantes. E isso começou a não dar mais resultado em 24 e agora o elenco passa por uma grande reformulação. Isso é inegável. E essa grande reformulação ela é feita principalmente com jogadores que, como o Abel fala, que o Tele falava, com cachorro magro. Ele não gosta de cachorro de açougue, de porta de açougue. Só que o cachorro magro, ele tem vontade de comer, só que às vezes quando pinta um filé mignon na frente dele, ele se engasga. Né? Então acho que os jogadores que antes eram importantes e eles se impunham nesses jogos decisivos, por conta dessa reformulação, isso não está acontecendo agora. Qual que é o caminho a ser seguido? Acho que essa que é a discussão do Palmeiras. Continua pensando nesses jogadores jovens e com fome, ou ele precisa ter jogadores também maiores, de mais personalidade para a sequência da temporada? A minha questão, eu acho que complementa a sua, Bruno. Você matou o que ele falou, né? Ritmo Marília Mendonça também. Sobre o elenco, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Tá vendo? O elenco não é isso tudo? Mas então, qual que é mas meu eu acho ponto? que ele é um elenco que pode vir a ser. Porque são jogadores jovens. Por isso que eu acho que não é terra arrasada e não acabou o trabalho. O Sousa é promissor. Então, mas o meu ponto é como eles estão sendo forjados. É essa a minha crítica, que aí eu coloco ali no de quem é a culpa, eu falo um pouquinho sobre Abel. Porque eu acho que o Abel, ele tá há tanto tempo no Palmeiras, e a gente falou que ele perdeu um pouquinho daquela coisa enérgica, ele fica mais frio com comemoração de gol, e ele fica muito enérgico com a arbitragem, que eu acho que ele passou isso para os jogadores. Os jogadores do Palmeiras, eles estão tão pragmáticos que eles perderam a alma dentro de campo para diversas coisas. Sai o gol do Corinthians, o que na mesma hora todo mundo faz? Vum, corre no árbitro. O Palmeiras colocou na cabeça dos jogadores do Palmeiras arbitragem. A todo tempo é árbitro. O árbitro foi pênalti. Não, foi falta. Não, mas aqui, olha, marcou falta. O Everton, todo momento, corre para arbitragem. Mas você acha que o Aníbal caiu nessa pilha?
Eu acho que ele foi imaturo, aí eu acho que foi vacilo individual, mas num geral do Palmeiras, me parece que o Abel colocou tanto um inimigo na cabeça desses caras, que agora eles só focam nisso. E o Everton foi caçar uma falta e gol do Corinthians. E foi correr depois pro árbitro. Então, Eu até achei que tivesse acontecido alguma coisa. o ali, João um impedimento, Martins- Alguma coisa assim. o João Ele tava Martins... vendo o jogo, do nada ele Vocês estavam saiu vendo na correndo. transmissão, eu não sei se na TV aberta ou na TV fechada. Na TV fechada, tem um momento que o João Martins está sendo expulso e que ele para falar com reportagem ao vivo, durante o jogo. E ele fala, isso na Europa, não sei o que, isso é falta no goleiro. Eu acho que ali já era um desespero, né? Mas você passa isso pros jogadores. Pô, mas ali, cara, Não tinha não motivo. Não foi nada. Concordo. Você Isso começa é mais a... Se esse assustador, é o não foi comportamento nada. da comissão técnica, isso chega nos caras. E no caso do Aníbal, é gravíssimo o que ele fez. Grave. Porque além de tudo, a gente não tá falando só de uma questão de jogo, de expulsão, não. É uma agressão. É uma agressão. É grave e que comprometeu não só o trabalho do time, mas que poderia ter causado algo grave no adversário. De bobeira, na cobrança de escanteio, cara. O Martínez estava ali... sabe, naquela que a gente já vê aquele agarra de dentro da área. Pô, aí o cara pega, o Gustavo Gomes ainda empurra ele pega Isso. Ele pega a impulsão do Gustavo Gomes Vai e no vai embalo. embora, vai no embalo pra dar a cabeçada do cara que tá marcando. Gente, isso é inadmissível, cara, num jogo decisivo. E aquilo decisivo. Por isso que eu acho que no jogo de ontem, especificamente, é isso. É o jogador. No confronto tem as escolhas do Abel e acho que de uma maneira geral, olhando temporada passada e essa, é o Palmeiras, é a direção avaliar qual é o caminho a ser seguido nas peças e na formação do elenco.